para mim estar aqui e a convite desse amigo, parceiro, a quem eu honro muito, ó, né? I love you. Tamo junto. E, enfim, né, a gente já vem numa caminhada aí durante um tempo, e isso é sempre muito bacana. Então, a ideia de estar aqui hoje, assim, né, refletindo com vocês, ancorados pelas ferramentas da Points of View, que, enfim, que são, eu sempre digo assim, o termo são encantadoras, assim, e sabe que há cerca de, faz um pouco mais de um ano, né, que eu fiz o L2, que a Efra veio, né, que a Efra estava no Brasil. Sim, Ari, te recorda, não? Sim, foi em fevereiro do ano passado, Rita. Do ano passado, isso, é. Então, há pouco mais de um ano eu tive a oportunidade de fazer o L2, né, com a Efra, e aí eu entendi tudo. Porque aí, quando tu conhece uma das pessoas, porque eu pensava assim, gente, mas quem é a pessoa que criou teve essa ideia, né, e criou essas ferramentas, assim, com esse potencial de conexão, né? Deve ser uma pessoa com esse potencial também, assim, de conectar a gente, né? E aí, né, era isso, né? Daí eu entendi tudo. Quando eu conheci ela e vi a condução dela durante os 2 dias, aí eu entendi tudo, né? Daí era isso mesmo, assim, né? Só pode criar algo que conecte tanto assim quem tem essa capacidade de conexão que ela tem. E aí tá tudo certo, né? Tá tudo colorido como as fotos. Então é muito bacana aí, né, a gente poder tá aqui junto aí e comprovar que é o amor que move e faz com que pessoas desenvolvam esse tipo de ferramenta, né? O tema, né, aí da webinar que eu vou estar conduzindo aqui com vocês, dessa nossa atividade hoje, tem a ver com uma abordagem que eu já trabalho há bastante tempo, há uns 15 anos mais ou menos, que é uma abordagem ontológica. E essa abordagem ontológica, é uma abordagem que fala da ciência do ser, né? Então, é o ser que se questiona sobre ele mesmo, né? E o ser que se questiona sobre ele mesmo é o ser que se questiona sobre o observador que ele é, né? Porque todos nós desenvolvemos, né, um modelo mental, uma forma de enxergar o mundo, que são todas as generalizações, enfim, né, que as crenças, os paradigmas que a gente tem em relação ao mundo, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, às situações, e cada um de nós tem uma lente diferente para enxergar o mundo, né? Lá no Talmud tem uma frase, né, que acho que vocês todos conhecem, que é a gente não vê o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, eu achei bacana a gente poder trabalhar esse tema com as ferramentas da POI, porque eu acho que elas são ferramentas que nos ajudam justamente a poder abrir possibilidades, né? Então, eu coloquei aí para vocês um slide aí, né? Porque o que é esse observar, né? Observar é ver mais interpretar. Quer dizer assim, no momento em que a gente tem uma lente para enxergar o mundo, cada um de nós interpreta esse mundo de um jeito diferente. E não tem aqui certo ou errado, né, gente? Nós não entramos nesse quesito de certo ou errado, mas tem o que como cada um enxerga. O problema né, até aí não tem problema nenhum, né? A questão começa a complicar quando a gente acha que aquela nossa visão de mundo, ou a forma da gente interpretar, é a única forma que é válida, né? Aí a gente vai para um outro espectro, que é o da verdade absoluta, a gente vai para o absolutismo, né? E aí a coisa complica um pouco mais. Mas a gente, toda vez que a gente, né, dentro dessa abordagem, a gente entende que a gente pode questionar esse observador que a gente é, porque as situações elas acontecem para todo mundo o tempo todo, né? O que faz com que para alguns determinadas situações são oportunidade, para outros, né,
são uma tragédia. Aqui não aparece nenhum slide para mim e para vocês. Tem alguém? Não está aparecendo, Rita? Estou compartilhando. Para mim tá aparecendo, Para mim também está aparecendo. Tudo ok. Ali ok também, isso. Abordagem ontológica, observador que somos, né? E aí, dentro dessa abordagem, só dando uma contextualização, porque eu acho que é importante, isso vai nos ajudar depois no exercício que a gente vai fazer, né? Uma questão importante de a gente pensar é que a forma como o modelo mental que eu uso para observar o mundo, né, ele gera em mim uma determinada ação que gera um determinado resultado, né? E a lógica é essa. Então, a gente só vai poder, a gente só tem a possibilidade de mudar a ação e, consequentemente, mudar o resultado se a gente mudar o observador. Mas a tendência que a gente tem, em geral, é de mudar a ação. Por exemplo, a gente tem uma ação, né? A gente observa uma determinada situação, aí a gente tem uma ação, aí a gente não tem o resultado que a gente quer, aí a tendência que nós temos é de voltar e tentar uma nova ação, fazer de um jeito diferente. O que dentro da ontologia, o convite que a gente faz é que, ao invés de a gente voltar e pensar numa forma diferente de fazer, que a gente questione o observador que a gente está sendo daquela situação, que está fazendo com que a gente aja de determinada maneira e tenha os resultados que a gente tem. Então, a gente vai para o que a gente chama dentro da ontologia de um aprendizado de segundo nível. Esse que a gente só volta e repete a ação, que é esse círculo vicioso, a gente chama de um aprendizado de primeiro nível. E aí, quando a gente vai lá e questiona o observador, a gente está falando de um aprendizado de segundo nível, que é um aprendizado um pouco mais elaborado, porque tem a ver com essa questão de eu me questionar que observador eu tenho sido. Então, o meu convite para vocês aqui hoje é que a gente se permita, né, questionar o observador que a gente tem sido. Então, eu vou utilizar aí o Puncton para isso, tá? Mas antes eu queria pedir aí licença para o Ari também para ler uma das histórias que tem aqui no livro do Coaching Game, né? E que também tem a ver com o tema que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, quem tiver aí é a página 128. Tá? E a história chama Ponto de Vista. E diz assim: muitos anos atrás, o dono de uma grande fábrica de sapatos decidiu expandir seus negócios para novos mercados. Para isso, ele mandou 2 de seus empregados mais antigos fazerem uma pesquisa de mercado na Ásia, dando a cada um a tarefa de reunir informações de cada parte do continente. Depois de semanas no mar, o primeiro homem chegou a seu destino e, descendo do barco, ficou imediatamente impressionado com o que encontrou. Ninguém ali usava sapatos. Na verdade, eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. O homem enviou um recado urgente a seu chefe. Eu já cheguei e constatei. Eles não sabem nada sobre sapatos. Nós não seremos capazes de vender um único par e eu estou voltando imediatamente. O segundo trabalhador também passou um bom tempo no mar antes de chegar ao seu destino em um diferente porto da Ásia. Ele também mal podia acreditar no que via quando saiu do barco. Nem uma única pessoa ali estava usando sapatos. Eles nunca tinham ouvido falar em tal coisa. O homem mandou uma mensagem urgente para o chefe. Eu cheguei e eles não sabem nada sobre sapatos. O potencial é enorme. O mercado é grande. Podemos vender milhões de pares por ano. Eu já comecei a fazer contatos. Tá? Então, essa é uma história para nos inspirar sobre que o ponto de vista é somente a vista de um ponto. Né? Depende do ponto que a gente olha e do observador que a gente é. Vamos seguir? Então, vamos lá, gente. Topam fazer essa reflexão aí sobre o observador? Então, vamos seguir. Quer ir para uma pausa? Bom, a gente vai para uma pausa, né? Porque sempre dentro da técnica aqui, né? Da aplicação das ferramentas da POI, a gente sempre começa com uma pausa, que é para a gente quebrar esse
esse ciclo do pensamento automático, ficar mais presente, se conectar com o único momento que existe, e acho que a gente está mais do que ciente disso agora, né, de que esse é o único momento que existe, é esse que nós estamos aqui agora. Daqui a pouco eu não sei, né, então vamos nos conectar com esse momento. Essa música que vocês vão escutar é uma música que eu também conheci no L2, e ela teve uma importância muito grande para mim, acho que eu nunca falei isso pro Ari, mas ela foi muito significativa para mim. Quando eu pensei na música da pausa, foi ela que me veio assim intuitivamente, né, para trazer. Então vamos lá, gente, vamos nos sentar confortavelmente, né, fechar os olhos quem quiser fechar, ficar mais relaxada, respirar fundo. Tá enxergando aí, porque agora sumiu daqui do meu. Sumiu do nosso também. Espera aí, a gente já acha ela aqui. Compartilhando ela. Tá compartilhando? Tá vendo aí, Rita? Não. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, que agora não estava aparecendo. Espera aí. Não, está aparecendo. Tá. Nós estamos aparecendo. Espera aí. Vou pôr a música, então. Espero que gostem da música, se conectem com ela. É muito linda. Só um minutinho. Like a river, flow with the ocean, fly on the wind that blows through the winter, dream about love, believe in your dream, live in the ocean of love. Close your eyes and feel the wind that is blowing. Open up your hands and sing. I'm holy. I'm holy. I'm here to live this life. Dance in not knowing, know your perfect power. Dance like a lion in the wild. Laugh like a child, sing in full presence, sing with the lions in the wild.
and sing. I am holy. I am holy. I am here to live this life. I am holy. I am holy. I am here to live this life. I am open to see flowers blooming. I am here to live this life. Ok, gente? Todos conectados, então? Então tá. Olha só, deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui, então. Vocês sabem que, então, né, dentro do ritual da Points of View, né, da aplicação das ferramentas, a gente tem esse momento, então, de pausa, de conexão, que a gente acabou de fazer. Agora, na sequência, a gente vai para uma etapa que a gente chama de expansão, de abertura de possibilidades. Então, nós vamos fazer 3 rodadas, tá? Eu vou utilizar para essas rodadas o Punctum. Quem estiver o Punctum e quiser usar suas próprias imagens, tá? Embaralhar e usar suas próprias imagens, fica super à vontade. Eu acho bem bacana essa possibilidade. De qualquer forma, eu pré-selecionei algumas imagens aleatoriamente para a gente poder trabalhar aqui, tá? E é em cima delas que a gente vai trabalhar. Eu não tô... aqui, tá. Então, bora expandir as possibilidades agora, né? Então, podemos passar pro próximo, aqui o próximo slide. Isso. Então, assim, gente, nós temos 6 imagens aqui, tá? Que foram escolhidas aleatoriamente, e eu vou pedir que vocês escolham uma das 6 imagens. Se quiser, tire uma foto dela, tá? Então, vamos dar um tempinho aí para vocês escolherem a imagem. E, gente, lembrem assim, né? Essa é uma ferramenta intuitiva. Então, assim, a ideia, ela é uma ferramenta criativa, intuitiva, né? Então, assim, a ideia é que a gente não vá para o racional, né? Que a gente possa, dentro do possível, permitir que a imagem, mesmo ela estando aberta, permitir que a imagem nos escolha. Então, assim, bater o olho é aquela. Não fiquem pensando muito, porque se vocês pensarem muito, vocês vão para o racional. E aí vocês perdem grande parte do potencial dessa ferramenta. Bom, para essa primeira rodada que a gente vai fazer agora, então, a primeira pergunta, pode colocar aí,
que eu gostaria que vocês pudessem refletir, que a gente pudesse refletir junto, é o que essa imagem que eu escolhi, uma dessas 6 imagens, traz sobre o observador que eu tenho sido de mim mesmo até esse momento. Até esse dia de hoje, nesse horário agora, acho que são 20 horas e 29 minutos, né? Até esse momento, assim, né? O que essa imagem traz de notícias, né? Porque, gente, ela sempre traz notícias, né? A gente pode não querer ler a notícia ou não querer ver a notícia, mas ela traz. Então, assim, essa imagem que eu escolhi, eu gosto dela, eu não gosto dela. E se eu gosto, o que é nela que eu gosto? E se eu não gosto, o que nela me causa? Ou se tem alguma parte dela que me causa alguma sensação de desconforto? As cores dessa imagem, dessa foto, é algo que eu gosto, me é familiar, não. Vocês sabem que as fotografias, as imagens, elas sempre nos acionam a nossa memória, né? Então, é bacana a gente poder pensar se essa imagem que eu escolhi, ela traz à tona alguma memória para mim, né? De alguma situação, de algum acontecimento, de algo que foi importante, foi significativo na minha vida. Né? A gente poder pensar também que tipo de sentimentos, daqui a pouco, essa imagem provoca em mim. Sentimentos bons, sentimentos ruins, sentimentos, enfim, neutros. E poder conectar com isso, né? O que essa imagem, então, ela traz de notícias sobre esse observador que eu tenho sido de mim mesmo? Como é que eu tenho me enxergado e ao me enxergar de uma determinada forma, então tenho tido determinadas ações e isso me levado a determinados resultados. Aí registrem, assim, né, os insights que vocês vão tendo, as ideias que vão vindo à cabeça de vocês. Sem muito filtro, né, gente? Assim, lembra assim, nós estamos acessando, né, as questões também mais intuitivas, né, mais emocionais. Então, é importante que a gente permita que isso possa vir de uma forma mais natural mesmo, sem os nossos julgamentos, né? Sem os nossos filtros. Ah, não posso pensar isso, acho que não é isso, né? Ok? Acham que deu para registrar aí, para pensar um pouco? Querem mais um tempo? Ok, vamos seguir? A ideia agora seria, né, ver se alguém de vocês gostaria de compartilhar algum insight, alguma ideia que surgiu nessa primeira rodada, algo que acha que seria bacana poder compartilhar aqui com o grupo, porque também ajudaria, né, talvez, né, porque o grupo tem esse potencial, né, gente, muitas vezes de nos ajudar a expandir ainda mais as nossas possibilidades, né, então isso também pode, né, ao a gente compartilhar, a gente pode também estar apoiando outras pessoas que talvez, né, não tenham pensado especificamente nessa ideia, mas que talvez possa ser uma ideia que possa abrir para essa pessoa também alguma outra porta, alguma outra janela. Porque lembra-se, agora nós estamos no momento de abrir as janelas, né? Depois vai ter um momento da gente poder focar qual é a janela que a gente vai manter e qual é a que a gente vai fechar agora, porque não dá para ficar com tudo aberto, né? Embora agora é o momento de ficar com a janela aberta, né? Mas tudo bem, né? Nem tanto aberto, né? Nem tanto aberto. Mas que não dá para usar ar-condicionado, né? Então tem que deixar a janela aberta, né? Eu posso compartilhar alguns insights aqui. Legal, Flávio, vai lá.
Eu escolhi a imagem 2 ali, né? Que é Das mãos, né? Aquelas. Das mãos, né? E vem uma mistura, olhando assim, sempre resgatar o velho e o novo, né? Que no terceiro dedo da mão tem umas fotos pequenininhas, antigas, e me lembrou muito da minha infância, né? Nós somos 4 irmãos e eu me lembro da foto minha pequenininha na parede, né? Então eu vim trazendo um pouco dessa recordação, né? Que o novo ou velho Flávio de infância traz para o observador do Flávio de hoje, né, Rita? Então acho que essa para mim foi um insight assim, como fosse um entrelaçamento, né? Tentando entender o Flávio de hoje com aquele Flávio, né? E buscando aí uma questão bem familiar, assim, da mãe, assim, da avó, sabe? Aquela questão de estar carregando os filhos nos dedos, né? E hoje eu utilizo muita mão para muitas coisas no sentido de produção, né? Então me veio essa questão da inspiração também, do potencial das nossas mãos e das nossas recordações. Bacana. Um pouco da coisa do quanto talvez essa transgeracionalidade, né, também de alguma forma, né, tem a ver com isso, com o observador que a gente é, porque a gente traz essas histórias, né, transgeracionais com a gente, né, todos nós temos isso, né. Isso aí, Rita. Alguém mais, gente? Gostaria de compartilhar algum insight, alguma ideia? Algo que se deu conta do seu observador ou que relembrou dele. Né? Ó, a Regina está dizendo que a figura dela é a 4. Tu abre teu microfone, Regina, para a gente poder te escutar. Então, pessoal, tudo bem? Boa noite, Regina. Então, né, eu acho que a figura 4, para mim, o que eu penso, né? Que eu realmente, ainda, né? Como você estava falando dos nossos modelos mentais, a gente ainda tem um direcionamento, né? E isso precisa ser quebrado, né? Acho que esse primeiro insight veio para mim, que ainda há uma tendência de direcionar o olhar e ainda que realmente é preciso quebrar isso, né? Tu fala assim de um olhar mais tendencioso, é isso? Assim? Isso, um olhar mais tendencioso. Bacana, a gente identificar é um padrão, né? Os padrões que a gente identifica que a gente tem, né? Aquela coisa de às vezes de olhar mais para o lado, por exemplo, né? Só fazendo uma analogia, né? Por exemplo, olhar para o lado cheio, para o lado vazio do copo, né? Mas a gente se dá conta de que a gente tem uma tendência mais para um ou para outro, né? E é bacana isso, a gente se dá conta, ainda mais nesse momento. Né? Oi? Por mais que a gente se treine, por mais que a gente se prepare, ainda há um olhar um pouco mais direcionado. Esse foi o primeiro insight, porque eu batia o olho nas setas e fui direto, assim. Eu falei, nossa. Né? Que bacana, Regina, porque aí tu deixou mesmo que a tua intuição te guiasse, né? E esse é o que potencializa essas ferramentas, né? Quando a gente deixa que essa intuição, né? Que a nossa emoção, né? Que ela guie os nossos, né? A nossa escolha, né? Bacana. Quem mais, gente? Alguém mais? Eu vou falar, Rita, porque me levou para uma coisa que confesso, fazia muito tempo eu não via. Eu estou com essa figura do menino segurando o sapo. Não sei se eu sou o sapo ou sou o menino, mas eu lembro do meu pai, que já faleceu faz 27 anos. Incrível a viagem que eu fiz. E muito forte, muito Olha, forte. que bacana. Levou para uma coisa do meu pai, assim, não sei ainda o que é. Por isso que eu falo, não sei se eu sou menino ou se eu sou o sapo ou vice-versa. Mas muito legal. Não sei ainda o que foi, mas se alguma coisa bateu aí, bateu. Mas tu vê que bacana, né? Porque o Flávio fala dessa coisa também, né? Que ele se remeteu lá, né? A criança dele, no adulto hoje, mas a criança né, dele. E
que tem a ver com a questão da transgeracionalidade e também de alguma forma te acionou alguma coisa disso também, assim, né? De família, né? Bacana, né? Bem legal, bem legal. Rita, Diga, eu quem está gostaria falando? de comentar, porque eu escolhi a mesma carta que o Flávio. Das mãos, Uma né? carta, Quem está falando só diz o nome, que eu não estou conseguindo Neide. enxergar todos. Ah, tudo bom, Neide? Tudo bem, Rita? Tudo. Então, e eu já me vi ali, justamente assim, você falar que é observador, que tenha sido sobre mim mesma até o momento. Isso, até esse momento. Eu vi justamente o processo de envelhecimento, me vi bem mais velha, mas assim, sem negar o envelhecimento, mas vivenciando de uma forma, me vendo de uma forma com inovação, com cores, com vaidade, sabe? E as rugas nas mãos representaram muito assim a busca pela sabedoria, os anéis. Eu não reparei esse detalhe que o Flávio viu, mas eu remeti os anéis a valores, né? Carregando todos os meus valores na minha existência, assim, eu reconhecendo eu mesma os meus valores, né? E me sentindo bem, me sentindo alegre, bonita, para uma, como diz uma véia, assanhada. Né? Coisa bem boa. Pois é. E o insight... Adoro esse olhar para o lado cheio do copo. Pois é. E o insight foi justamente das mãos no sentido de construção. É a construção de um futuro que está nas minhas mãos, sabe? Olha que lindo isso. E foi, na verdade, foi isso que me trouxe essa ideia da construção, do uso das mãos na construção do futuro. É bacana, assim, né? Porque de alguma forma eu te escuto dizer que tu, né, esse observador de ti mesmo, enxerga essa oportunidade, essa possibilidade de ser uma construtora do teu próprio futuro, né? Das coisas que tu tá vivendo, né? E que bacana, assim, porque eu acho que isso, né, é uma sabedoria mesmo, né? Poder Obrigada. Olhar dessa forma, muito bacana. Obrigada, Nídia, pelo teu compartilhamento. Obrigada a você também. Estava me lembrando de uma frase, né, que eu li esses dias em algum livro também, que diz que a forma de ser e de ver determina a forma de sofrer, né? Então, né, dependendo de como é que a gente, né, como é que a gente é como observador e como é que a gente vê as coisas, isso também é a medida do sofrimento e da dor que a gente vai ter, né? Então, vai sofrer mais ou vai sofrer menos, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento a gente pode, né, daqui a pouco dar uma amenizada nele, né? E poder também, às vezes, não ser tão carrasco da gente mesmo, assim, nesse, né, quando a gente vai olhar para que observador é esse que a gente tem sido, né? Acho que é uma coisa importante também. Bacana. Podemos passar para a segunda rodada, então? Nessa segunda rodada agora, a gente vai mudar um pouquinho, então vocês vão ter a possibilidade, os que trabalharem aqui com o slide, os que estiverem trabalhando com o seu próprio Puncton, que possam daí permitir que a carta os escolha agora. Então, nós vamos trabalhar com elas fechadas, né? Então, temos aí seis imagens fechadas. Eu vou pedir que vocês, então, escolham um número de 1 a 6. E depois, na sequência, a gente vai ver qual imagem que corresponde, então, esse número, né? Então, eu sempre acho muito bacana trabalhar. Na verdade, a forma que eu gosto mais de trabalhar é com elas fechadas, assim. Eu acho que esse caráter de surpresa, esse caráter de permitir que o universo haja nesse momento, porque a gente fez a pausa, a gente se conectou e a gente está se permitindo abrir essas janelas. Então, né, acho que deixar que o universo também haja, assim, a gente está fazendo a nossa parte, mas vamos deixar que o universo agora também traga os recados que ele precisa trazer para nós, né? Que a gente esteja aberto para recebê-los. Então, podemos, eu acho que ali mudar para outra tela, para as pessoas poderem identificar. Então, aí estão as imagens, tá? Então, agora vocês podem associar a imagem com o número que vocês escolheram. Tá?
E a pergunta que vai aqui, que eu vou emprestar para vocês aqui para essa segunda rodada, que tem a ver ainda, né? Todas elas têm a ver com a questão do observador, mas agora a pergunta é, pode passar e mais um cliquezinho ali. O que essa imagem que me escolheu, que essa imagem escolheu vocês de alguma forma, né? Traz sobre o observador que eu tenho sido da vida até esse momento. E aí, quando eu estou falando da vida, é de tudo, né, gente? É do mundo, é das pessoas, é das situações, é da vida em termos gerais, assim, né? O que que essa imagem que me escolheu me traz de notícias sobre isso? O que que ela me conta? Né? Qual é a história que ela está me contando desse observador da vida? Escutem a carta, assim, o que que, né? Escutem a imagem, o que que ela está contando para vocês, né? Quando vocês olham para as cores, quando vocês olham para o simbolismo dela, para o que ela traz, quando vocês também se permitem, né, olhá-la de outros ângulos, embora assim, para quem não está com as imagens na mão fica difícil, mas a gente pode virar o rosto e tentar enxergar, né, tentar ver elas por um outro ângulo e ver se ela aparece alguma coisa que a gente não tinha percebido. Eu gosto essa coisa da gente brincar, né, com a imagem, né, virar ela de ponta cabeça, porque isso às vezes permite com que a gente veja coisas que antes a gente não percebia, né? Que memórias essa imagem que me escolheu, ela traz para mim, ela evoca para mim. Eu me enxergo, né, nessa imagem que me escolheu, eu me enxergo nela, eu estou nela como observador ou não estou nela. Quando essa imagem, essa fotografia, ela foi tirada, né? O que será que pode ter acontecido um minuto antes dela ter havido o clique, né? Dela ter sido registrada e o que pode ter acontecido um minuto depois dela ter sido registrada? Sentimentos, emoções que ela me provoca, de que forma ela me impacta? Me gera surpresa, me gera uma sensação, aquela coisa a gente diz assim, déjà vu, né? Que é aquela coisa que eu já, né? Eu já vi essa imagem em algum lugar, né? Ela já apareceu para mim outras vezes. Essa notícia já veio na capa do jornal outras vezes. Ou não, ela está vindo pela primeira vez. Primeira vez que eu estou vendo essa capa dessa revista aí. Ou não, essa capa tem se repetido para mim. Vou deixar um tempinho agora para vocês poderem ficar em silêncio, refletindo um pouco. E registrando os insights de vocês. Ok? Podemos ir para o compartilhamento. Pode passar a próxima slide ali. Então, aqui também, né? Vamos, assim, quem gostaria aí de compartilhar alguma ideia, alguma percepção, algum insight que teve nessa segunda rodada, que pode ou não ter né, tá diretamente ou não conectado com a primeira, algo novo, algo que se repete. Rita,
Oi, quem está falando? Oi, Rejane. Tudo bem, Rejane? Tudo bem. Me chamou a atenção na verdade, as duas imagens estão bem, para mim, estão bastante interligadas. Que legal. A primeira, e bem coincidência, foi a mesma da Regina. Minha amiga, minha xará e minha companheira de trabalho. Eu estou dizendo, as coisas aqui hoje estão tudo conectadas, viu? Então, primeiro aquela imagem, assim, aquelas flechas, é seguir em frente. Apesar de toda a situação, seguir sempre em frente, apesar de eu não gostar de ver ela sozinha, né? Aquela pessoa sozinha, mas ela está em direção a alguma coisa. Apesar, ela está seguindo em frente. E a minha escolha foi a 5, aquela de um homem andando, me parece, com uma certa rapidez, indo ao encontro de alguém ou de alguma coisa. Sim, que tem as correntes, né? Então, eu sinceramente, eu tiraria as correntes. Mas as correntes... eu tiraria as correntes. Ou seja, não são as correntes, não é estar sozinha naquela foto ou, digamos, naquela primeira imagem, é que nos impede de seguir aonde nós queremos chegar. Independente de qualquer coisa, temos oportunidades. Ou seja, eu percebo que as duas figuras estão muito relacionadas. Busca de alguém ou de alguma coisa, mas seguir em frente independente de qualquer coisa. Então, me chamou bastante atenção isso, porque é exatamente isso. Hoje nós temos que nos reinventar de qualquer forma. E eu gosto da ideia. E essa é a forma como tu tem visto, como tu tem te percebido como observadora da vida, de ti mesmo? Sim, é dessa forma que eu tenho visto, sim. Não estou vendo isso como empecilho naquele momento, nesse momento, não estou vendo. Estou vendo como oportunidade. Legal. Estava pensando nessa questão, né, Rejane, das correntes, né, de talvez te convidar a pensar assim, né, se tem algo aí que pode estar, enfim, também podendo ter algum significado, algum simbolismo, né, nessa segunda rodada, já que ela tem a ver com essa questão do observador da vida, assim, né? Sim. É que eu gosto de movimento, inclusive movimento físico. Isso talvez esteja sendo um empecilho. Eu gosto muito de contato com as pessoas também. Isso também é um empecilho. Amo abraçar, amo beijar as pessoas. Sim. Gosto de estar junto. Então, isso realmente, para mim, assim, pega um pouco, sim. Ou seja, porque de alguma forma coloca um limite, né? E eu gosto mesmo dessa dinamicidade desse movimento, de estar, sabe, de estar indo em busca de alguma coisa. Então, não é só essa busca de me ver internamente, como eu estou, e de buscar outras oportunidades, de sair, digamos, daquilo que eu sabia fazer e de aprender de uma outra forma, de também ir em busca de alguma forma de pessoas ou de uma outra forma que não só presencial, né? Isso, para mim, ainda é um pouco empecilho. Não as ferramentas, não as plataformas, não os conhecimentos, que eu estou achando delicioso isso, amei, porque talvez se eu tivesse em movimento, não teria tanto tempo para poder trabalhar nessa questão, acho que... Mas, de qualquer forma, esse é um momento que eu posso me dedicar para mim, né? Para depois eu conseguir compartilhar com os outros. Claro que não depois, hoje eu já tenho feito alguns compartilhamentos e tem sido muito gostoso. Legal, tudo no seu tempo, né, Rejane? Tudo no seu tempo. Então foi muito legal. Achei bacana isso que tu trouxe ali da segunda imagem, né? Porque que de alguma forma se repete em relação à primeira, que é essa coisa, bom, embora tenham limites hoje, né? Tu segue andando, né? Segue em frente, Sim. né? É verdade.
O importante é estar em movimento, né? O importante é estar indo em direção a algo, né? Independente se a gente está tendo limites nesse momento, né? Mas como é que a gente lida com esses... Como é que o nosso observador olha, né, esses limites, né? Como é que ele lida com esses limites, né? Então, eu estou tentando ressignificar essa questão, né? Uhum. Que bacana. Obrigada, Rejane, pelo teu compartilhamento. Posso Alguém falar? mais, gente? Pode? Quem está falando? Vanessa. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Eu tirei a mesma carta da Rejane, né? Mas o meu, para mim, tem um histórico, né? Porque semana passada, na pausa da maturidade e da longevidade, a primeira carta que eu tirei, que foram as mãos, mexeram muito comigo, né? Porque ela foi a minha última carta. Então, quando eu tirei as mãos, eu olhei no sentido de não ter conquistado muitas coisas. E aí, quando eu tiro... Aí, hoje, de novo, quando eu vejo essa carta, a primeira, eu escolhi ela de novo porque eu fiz uma ressignificação dela para mim, né? No sentido de tempo. Porque olha que bacana. A Neide trabalhava muito com... quando você tiver com 60, 70 anos. E aí, eu fazia contas, assim, né? Estou com 46, eu falei assim, nossa, ainda tenho uma longa jornada por aí. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de conquistar muitas coisas. E aí, agora, eu tiro essa 5. E quando eu olho o meu observador, eu sou uma observadora muito crítica comigo mesma e com os outros, né? Então, eu tenho uma criticidade muito alta. E aí, quando eu tiro essa carta número 5, que são as correntes, eu olhei que essa minha crítica, né, no sentido, acaba me amarrando um pouco. Então, se eu não quebrar um pouco, ter mais, até mesmo compaixão, leveza, com o meu olhar comigo mesmo, eu posso ficar presa, me sentir presa, entendeu? Então, se eu tiver, nesse momento, uma melhor e maior escuta comigo mesmo, ser congruente com as minhas ações, eu posso quebrar essas correntes e seguir na busca da minha conquista. Que bacana, olha só. Show. Tu já tá, né, Vanessa, tu já tá, como é que se diz, conectando até as pausas, né? Sim, tô amando, tá? Das terças-feiras tá tirando para mim. Eu acho bárbaro isso, já tá até conectando as pausas. Eu acho que faz muito sentido, tem muita conexão. E aí, quando eu vi hoje, aí eu falei, nossa, fez uma ligação tremenda para mim, né? Quando eu tirei na semana passada das mãos, que para mim, foi a última carta. Mexeu tanto comigo negativamente. E aí, na sexta, eu fui para minha coach, tudo falei. Aí eu falei, caramba. E assim, hoje não, eu já vi de uma outra forma, né? Então, assim, bem bacana. Que bacana. Que bacana. Imagina, nós que agradecemos o teu compartilhamento. Estamos todo mundo aprendendo junto aqui. Bacana. Alguém mais, gente? Senão vamos passar para a terceira rodada. Não sei como é que nós estamos de tempo, né, Ari? Melhor a gente para a terceira. Tá bom, então vamos para a terceira. Bom, voltamos para as imagens abertas agora, tá? Então a ideia também aqui é que vocês escolham uma das 6 imagens. Lembrem, é flash, assim. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, é essa. Não fiquem pensando muito. Então, escolher uma dessas 6, se quiserem tirar. Quem estiver trabalhando com o seu Puncton em casa e usa suas próprias, né? Escolhe uma ali, no seu baralho. E a pergunta, então, agora da terceira rodada é a seguinte. Olha que bacana. O que essa imagem revela de novas possibilidades para o meu observador daqui para frente? A gente olhou primeiro, né, para o observador que a gente estava sendo da gente mesmo até agora, depois a gente, na segunda rodada, olhou para o observador que a gente está sendo da vida em geral até esse momento, e agora o que essa imagem revela de novas possibilidades para o meu observador daqui para frente? Então, vamos olhar para essa imagem, né? Ver o que ela nos traz aí de histórias, o que ela nos conta, né? A imagem em si, os detalhes dela, se eu gosto, se eu não gosto, se é algo que me gera impacto, é
algo que me gera um sentimento assim mais de fluidez ou mais de, né, de não fluidez. Memórias também que ela me traz, coisas que talvez eu tenha esquecido ou que hoje, né, podem ter feito sentido em algum momento da minha vida, pode ser que volte a fazer sentido hoje. Ela tem ação, essa imagem não tem ação, ela é mais reflexiva. Ela permite outros olhares quando eu procuro olhar ela por um outro viés. Se eu tivesse que dar um nome para essa imagem que eu escolhi, tivesse que nomear ela, dar um nome para essas novas possibilidades para esse meu observador, que nome eu daria para essa imagem? Esse nome ele poderia ser um mantra para mim daqui para frente, assim, para me lembrar, né, de quanto eu preciso talvez questionar esse observador quando ele também não me favorece, né? Então, pensar que talvez esse nome possa ser um mantra. O meu mantra daqui para frente. A Vanessa está dizendo que ela vai ter que sair, né? Então tá, Vanessa, foi um prazer te ter aqui, viu, com a gente. Podemos passar para o compartilhamento. Pode passar ali para a gente. Então, vamos lá. Alguém gostaria de compartilhar? As possibilidades aí, os novos olhares, as novas possibilidades para o observador. Alguma ideia de papel de parede? Quando vocês abriram essa janela de possibilidades, que paisagem viram? Essa aqui, Rita. Ah, tá. Do acelerar de... Pé no acelerador. É, né? Pé na tábua. Pé na tábua, né? Todo torto, se mete do outro lado, acelera junto, né? Então me vem as oportunidades como tivesse assim, acelera, né? Mesmo torto, acelera. Tá aí, tá o pedal, tem o motor, tem... Esquece o freio um pouquinho, vamos acelerar. Né? Vamos acelerar. Então me vem essa ideia de mistura mesmo, né? Que a gente busca o melhor caminho, o caminho mais certo. E às vezes a gente tem que acelerar para poder visualizar depois de uma curva novos horizontes. Mais ou menos essa metáfora da velocidade no sentido de abrir caminhos. Né? Uhum. E eu botei... Do ritmo, né? Do ritmo. Do ritmo, né? Porque às vezes pode ser tudo torto, como ponto de vista, né? Mas olhando de fora, o carro está andando. Pois é. Quem está olhando de fora, o carro está andando. Quem está andando de fora está andando. E brincando com a palavra, eu inverti o acelera ao contrário, né? Aí, boa. Aí ficou rareleca. Ficou engraçado. Aí eu vou ficar com essa rareleca, de raro, né? E acelera, né? Então, brincando com as palavras, mas dei esse compartilhamento. Obrigada, Flávio, por compartilhar, querida. Oi, Rita. Oi, Rafaela, tudo bem? Tudo, posso compartilhar? Claro, será um prazer. Para mim tá sendo um processo bem intenso, assim, tô bem feliz de estar aqui já demonstrando minha gratidão. Coisa boa.
Essa última imagem, para mim, veio a imagem 4, que é uma moça no ônibus, assim, olhando para a janela. Sim. Tem um rapaz também, né? Tem um rapaz lá atrás, é. E essa imagem, assim, me convidou. Eu também me conectei muito com o que a Rejane falou, da questão de gostar do movimento, de estar se sentindo um pouco, né, menos possível de fazer alguns movimentos e tal. E essa imagem me levou para um lugar bem gostoso, assim, como se fosse um convite, sabe, para um movimento, de um olhar mais para fora. Eu estou sentindo que eu estou super mergulhando, tô até me perdendo às vezes, sabe? De tanto mergulhar. A gente E tá aí assim, né, Rafaela? Aí foi um super convite de olhar para fora mesmo, sabe? Olhar pela janela, de viagem, me veio uma coisa de novas paisagens, de coragem mesmo, de me lançar no desconhecido, porque me dava uma sensação no coração, assim, de ela estar indo para um lugar novo e desconhecido, não tão confortável, assim, sabe? Fora do plano, fora de planejamento, algo meio inesperado, assim. E foi tão gostoso ir para esse lugar, assim, porque parece que eu tô há tanto tempo nesse mergulho interno e nessa coisa de ficar super nos planejamentos e até numa zona de conforto, que foi bem libertador, assim, experimentar essas sensações. Que bacana, talvez tu já esteja pronta então, né? Já fez o mergulho necessário, agora é curtir a paisagem, né? Quem sabe? Né? Bacana, obrigada, Rafaela. Compartilhar? Mais, gente? Vou pedir um apoio do grupo aqui, se possível. Vamos lá. Quem está falando? Kélita. Como? Kélita. Kélita, tá bom. Isso. Tudo bem? Na verdade, eu fiquei bem chocada com a personagem, porque ela tratava de possibilidades e o que me puxou foi essa daqui. Eu não tô vendo qual que é aqui, tu pegou. A múmia. Ah, a múmia! Tá bom, vamos lá. Aí pensei, né? Daí virei a foto de um jeito, de outro, daí me veio a palavra atadura. Claro, né? Porque ela tá aqui toda atada, mas assim, eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Talvez é um movimento que eu estou fazendo, estou conduzindo um grupo à distância, porque fiz uma primeira formação da Pontes, então eu me proponho a auxiliar, a contribuir para que as pessoas possam atar suas feridas. Não sei, mas é muito de imobilidade, né? Então, como enxergar a possibilidade aqui? Foi meio paradoxo. Alguém no grupo gostaria de ajudar? Isso. Eu quero porque eu usei essa imagem comigo. Tá me ouvindo? Tô. Kelly Teori, tudo bem? Tudo. Interessante, né? Porque essa imagem é uma imagem meio que intrigante. E eu gostei de ter tirado essa imagem. E é impressionante como essa imagem veio para mim de uma forma positiva. Porque a imagem traz a gente aquilo que a gente quer. E, na verdade, quando eu olhei, também me deu uma certa... como é que eu posso ser um novo espectador, né? Ou como é que eu posso ser um novo observador da vida? E aí, quando a Rita falou assim, coloca uma palavra, para mim veio descobrir ou desvendar. É só tirar o que está me cobrindo os olhos. Eu estou compartilhando o que veio para mim. Tá? Me veio muito eu olhar minhas mãos e a possibilidade que eu tenho de me desvendar. É interessante, porque me deu super uma autopossibilidade, ou seja, não depende, não preciso de ninguém. E vieram dois sentimentos. Um é esse, e um sentimento de brincadeira também, né? De brincar de se esconder, de brincar de... não sei. Então, depende muito daquilo que a gente está. Mas, para mim, veio muito minha autorresponsabilidade para desvendar ou descobrir no sentido de tirar aquilo que está cobrindo a minha visão. Isso que tu trouxe, Ari, me fez lembrar também que tem assim, né, aquela história que talvez tu conheça, mas assim, perguntaram para o Michelangelo como é que ele fez para esculpir o Davi, né? E aí ele disse, olha, eu peguei a pedra de, como é que é lá, o granito, né?
E eu tirei tudo que não era o Davi. Não era você. Então, quando tu trouxe isso, para mim, automaticamente me veio na cabeça essa história. Eu não sei se te ajuda. Me ajuda, super me ajuda. Depende da observação que a gente tiver. E não sei se te ajuda, Kathleen, também, assim, né? Essa coisa, né? Né? Ele tirou tudo que não era o Davi, ficou só o que precisa ficar mesmo, né? Que é a essência, né? Alguém mais gostaria de ajudar? E ver, eu busquei uma palavra, tá? Junta, né? Ah, legal. Ele estava aqui, deu pausa, né? E a historinha da pausa vai falar do arco e flecha, né? Do professor quieto e pedindo para arquear o máximo possível, e ele faz a referência que pode quebrar, né? Aí me veio, Kelly, a ideia de que a gente pode pausar, fechar os olhos e se conectar com o interno, né? Que é um pouco o que a Rita falou, né? Olhar para dentro. Tá querendo resposta muito lá na frente, às vezes, né? Fechar os olhos, ficar só na essência nossa. Talvez as respostas vão vir por aí. E não querendo olhar, buscar fora da gente aquilo que a gente talvez já tenha a própria resposta. Então, como fosse ali uma pausa, assim, respirar, voltar, que as respostas vão vir. Okay, que bacana, Flávio. Eu queria também compartilhar rapidinho, mas essa imagem, para mim, ela vem a morte, né? A morte direto, assim. E para mim, vem assim, o que está precisando morrer para algo nascer? É muito forte para mim essa imagem e vem esse pensamento, assim, para mim agora. Não sei também se abre alguma coisa para você, Kelly. Rafaela, obrigada. Muito bacana, Rafaela. Obrigada, assim, pela tua contribuição também. Bom, gente, expandimos, né? Então, olhamos esses 3 vieses aí do observador e, claro, né? A ideia sempre é que a gente possa agora eleger um foco, né? O que é que a gente realmente vai eleger nesse momento, né, como algo que a Regiane está colocando aqui, que para mim essa imagem é de cura, a imagem da bandagem, isso também bacana. Olha só quanta coisa bacana, né, isso tem a ver com o observador, né, gente? Isso aqui, ó, nós estamos olhando os observadores, né? Olha só, é cura, né? O que precisa morrer, né? A pausa, é olhar para dentro de si mesmo, né? Eu queria só fazer um comentário aí, Rita, em relação a essa carta da Kelly, tá até juntando com o que foi falado por você pelo Flávio, e quando ela fala que ela está conduzindo um processo, ela remeteu a esse momento, né? O que eu enxergo nessa carta, e juntando nesse contexto aí, o que eu não estou vendo. E, de repente, eu estou buscando modelos, copiando modelos para desenvolver um trabalho e não estou entregando a minha essência, aquilo que eu posso fazer de fato, confiar nos meus insights e mandar bala, sabe? Ah, que bonito isso. Para mim veio muito isso, quer dizer, essa coisa de fechar para o que está fora e olhar para a essência, é o que tira tudo que não é do Davi, tira tudo que não é daquele. Isso, fica com a tua essência, né? Colocar o seu jeito, a sua essência, a sua entrega. Sabe? Para mim veio muito forte isso, fazendo essa conexão com o que se falou do seu trabalho. Que bacana, nossa, muito, muito, muito bacana. Eu fico emocionada, assim, porque eu acho assim, o potencial disso né, assim, muito forte, bacana. Né? É muito forte, muito forte. Bom, gente, então a ideia, assim, agora do foco é que vocês possam eleger algum desses insights, alguma dessas ideias, alguma dessas possibilidades que vocês vão, então, se comprometer a empreender alguma ação em relação a ela para que algo realmente diferente possa acontecer, né,
Lembra que eu falei no início, né, que o observador, a determinação que determina o resultado. Então, no momento em que eu abro novas possibilidades para esse observador, em que eu me proponho, né, o que a gente faz através do nosso trabalho é convidar as pessoas a que elas possam ser um observador diferente das situações, possam pensar de forma diferente e a partir daí poder ter um resultado diferente. Então, o foco tem esse convite agora, o que eu preciso empreender, o que eu preciso focar nesse momento e que ação aí eu preciso também empreender nas próximas 24 horas, nos próximos 7 dias e no próximo mês, que é para a gente poder realmente transformar isso em algo que seja efetivo, né? Que senão nada vai acontecer, a gente só vai ter refletido e refletido. Ponto. Também é legal, é bacana, mas também não sei se vai nesse momento, né, ter alguma repercussão maior. E aí vocês pensarem então aí nesse plano de ação. E a ação a gente sempre diz, né, gente, que é uma coisa muito simples, não precisa ser nada muito complexo, né? É uma coisa simples, gente, né? Aliás, quando a gente tem dificuldade, a gente quer complexificar demais, daí a gente não consegue encontrar a ação, né? Então, vamos pensar numa coisa simples que a gente possa fazer e que realmente, mas que vai ter um efeito, né? E aquela história, né? Eu estou dizendo para mim mesmo, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu quero dizer que eu estou dizendo para mim mesmo o tempo todo, tá? Antes feito que perfeito, né? Exatamente. O Ari ri, porque ele me conhece, né? Estou dizendo isso para mim mesmo, né, Ari? Aliás, eu quero dizer, tudo isso aqui que eu escolhi, né? Vocês não têm nenhuma ilusão que eu escolhi esse tema, falar do observador, porque eu tenho que reconhecer aqui o meu egoísmo, né? Rita, a gente vai precisar estender esse negócio depois, viu? Ai, socorro, deu 21 minutinhos. Depois, viu? Ah, tá bom. Porque eu fiz tudo de caso pensado, né? Mas aí eu achei que não era só eu que tinha essa necessidade, né? Vai valer um papo nosso depois. Vão contribuir depois. Tá bom, gente. Eu vi que a gente já está bem passado da hora. Então, assim, eu queria agradecer muito, imensamente a oportunidade que vocês me deram e mais do que a oportunidade, a permissão de eu poder estar aqui hoje e emprestar essas reflexões para vocês e ter escolhido algumas imagens aleatoriamente, trazer aqui para vocês. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade, foi uma honra para mim. Eu queria, antes de acabar, só agradecer, né, porque a gente tem que reconhecer as coisas na vida, né? Eu só estou aqui na Points of View pela Rita, né? Fiz uma formação. Mas tá tudo conectado, nós somos daquele fio vermelho, né, Flávio? Isso, daí conheci o Ari, né? Daí por isso eu tô aqui. E que legal. Prazer estar aqui, estar vivendo esse momento. Esse é o poder das ferramentas da POI, né? Fazer isso, né? Dos Joãos, né, Rita? Pedros da vida. Dos Joãos Pedros da vida. Dos Joãos Pedros da vida. Olha, a Lilian colocou para nós aqui. Ah, que legal. Obrigada, gente, pelo retorno de vocês. Eu agradeço muito, Rita. Eu estou falando sério que a gente vai dar um papo, agora não sei se vai ser essa semana ou outra. Essa semana eu estou fazendo L2, de manhã a Junéia está até comigo. Então, eu estou bem complicado, mas quero marcar um papo para a gente continuar algumas reflexões daqui. Ah, tá bom, vai ser um prazer. Vamos lá. Também estou precisando. Eu agradeço as pessoas que estão aqui. Foi, para mim, um prazer estar aqui. Eu acho que leve, gostoso, como todas as pessoas que contribuíram. Essa é a ideia. A ideia, a Neide esteve com a gente a semana passada, a gente riu bastante antes e durante o evento, né, Neide? E eu acho que a leveza é isso que a gente está querendo aqui nesses encontros. Obrigado por estar com a gente. Rita, você é uma patrona, uma querida. E agradeço a todos. E a semana que vem a gente tem mais um encontro. Estão acabando as nossas séries de encontro. Tem mais 3. Não, vamos fazer uma campanha. Vamos fazer a campanha. Continua a pausa. Já é um spoiler. Então, a semana que vem tem a Dorothy. Como manter a cabeça no lugar se o lugar mudou.
Acho que bem legal esse ponto. Bacana. Isso, tu vê que é uma continuidade, né? Tudo um ciclo. O que a Neide falou tá vendo, Neide? Pegou sobre terceira idade, como ter uma relevância, continuou hoje e a semana que vem a gente continua com a Dorothy. Gente, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito gostoso estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Rita. Também, foi um prazer, gente. Abraço. Tchau, beijo em vocês, queridos. Tchau, obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, queridos. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, foi show. Obrigada, boa noite, obrigada.